Olá, estamos de volta com mais um vídeo tutorial no SketchUp, falando dessa vez sobre utilização de grupos e componentes na organização de um desenho. Bom, o SketchUp, como vocês puderam ver, se baseia na subdivisão de faces para a modelagem tridimensional. Isso traz vários benefícios, né, muitas facilidades, mas também alguns problemas de gerenciamento. Percebam que, para cada objeto que é gerado, você terá uma quantidade considerável de faces e de arestas para serem gerenciadas. Nesse modelo que é bastante simples, né, onde você só tem dois objetos, isso poderá não parecer um problema, mas se você pensar em modelos mais complexos, né, como edifícios ou como ambientes inteiros, essa quantidade de faces e de arestas soltas serão com certeza um problema. Muito bem, você tem duas opções para minimizar essa questão. A primeira delas, a mais simples, é a opção de agrupamento. Eu vou selecionar todos esses objetos. Observem a janela de seleção, né, certificando que todos os itens estarão selecionados, todas as arestas e todas as faces. E com o botão direito do mouse, eu vou escolher a opção Make Group. Farei a mesma coisa para esse sofá, também com a opção Make Group. Percebam que os dois objetos que antes tinham suas faces e suas arestas, digamos assim, soltas, agora estão agrupados, bastando que eu dê apenas um clique para selecioná-los. Uma vez que você cria um grupo, e vocês verão mais tarde, assim, também com componente, você tem duas possibilidades. Ou você está selecionando o grupo, trabalhando com o grupo, ou você está editando o grupo. Vamos ver como é que acontece isso. Selecione um dos grupos e com o botão direito, percebam que agora você tem a opção Edit Group, que permitirá que você volte a ter acesso aos objetos internos, faces das arestas, e possa editá-los. Uma vez que você já não quer mais trabalhar, você pode teclar ESC para sair do grupo, ou dar um clique fora da área para que você saia do mesmo. Um atalho para esse procedimento pode ser dois cliques rápidos. Você pode dar dois cliques rápidos no objeto, você terá acesso imediato internamente ao grupo. Percebam que, uma vez que um grupo está em processo de edição, o SketchUp o envolverá com essa caixa pontilhada e esmaecerá os demais objetos. Ok. Os grupos também podem ser desmembrados. Com o botão direito, selecionando um dos grupos, você pode optar pelo item Explode, que fará com que o seu objeto volte ao estado anterior, ou seja, com todas as faces e arestas separadas. Eu vou aproveitar essa seleção para falar agora um pouco rapidamente sobre os componentes. Da mesma forma como nos grupos, você tem a opção de criar um componente a partir de uma coleção de objetos, que podem inclusive ser coleções de grupos, mas falaremos disso mais tarde. Na criação de componente, a coisa acontece de forma um pouco mais complexa. Você terá essa caixa de diálogo, que permitirá que você configure personalize, né, o modo como esse componente se comportará. Detalharemos isso depois. Eu vou colocar inicialmente somente aqui o nome do objeto e mandarei criar o componente. Muito bem. A diferença básica entre a criação de grupos e de componentes é a seguinte. Em ambos os casos, né, os objetos ficarão agrupados, ficarão unidos. Em ambos os casos, você vai poder editar dando dois cliques rápidos, ou com o botão direito, editando o componente. Mas os componentes possuem propriedades especiais que podem ser exploradas de forma bastante interessante. Observem aqui. O componente, ele é um objeto que cria vínculos com as suas cópias. De tal forma que, uma vez que você edita uma delas, todas as outras serão editadas. Eu vou, por exemplo, editar esse componente.
selecionando essa aresta e movendo 10 centímetros. Vou selecionar também essa aresta e vou movê-la também 10 centímetros. Pronto. Percebam que os dois objetos foram alterados simultaneamente, já que este é uma cópia de um componente. Em outro vídeo tutorial explicaremos mais detalhadamente a criação e o gerenciamento de componentes. Obrigado e até lá.